X-Men 97 já chegou na metade e o último episódio, que nos mostrou o genocídio de Genosha, onde foram massacrados mais de 16 milhões de mutantes, deixou todo mundo abalado. Mas quem foi o responsável por esse genocídio? E qual foi o motivo? E como vai continuar tudo? Existem várias possibilidades, sobretudo depois do Mid-Season Teaser. Eu vou te falar sobre elas e te contar a minha teoria sobre qual o caminho que pode tomar X-Men 97 de cara ao futuro do MCU. Let's go! Agora eu vou dividir a minha opinião e teoria em dois. Primeiro, para quem nunca leu os quadrinhos e só assistiu a série animada, e a segunda parte, sim, para quem já tem um conhecimento mais avançado dos X-Men através dos HQs. Agora, você é da turma que só assistiu os desenhos lá nos 90 ou é dos que conhece bem toda a história dos X-Men através dos quadrinhos? Deixa aqui nos comentários. Desde o ponto de vista onde se supõe que só assistimos a série animada, cada episódio de X-Men 97 nos mostrou fatos que estão levemente conectados uns com os outros, mas nem todos. Mas sim, cada episódio teve seu ponto forte. A gente viu o Magneto assumir o lugar do Charles Xavier, a suposta destruição do Bolivar Trask junto com o Molde Mestre, o clone da Jean Grey, o surgimento do Cable, a Tempestade perder seus poderes, a aparição de um dos grandes vilões, como é o Senhor Sinistro, e a breve apresentação de outro, que é o Apocalipse, e, lógico, o genocídio de Genosha, onde morreram Magneto e Gambit, dentre outros milhões de mutantes. Isso com algumas questões de recheio, como, por exemplo, os dois triângulos amorosos, o de Wolverine, Jean e Cíclope, e o do Vampira, Gambit e Magneto. E essa parte da história, apesar de ter nos entregado algumas situações e diálogos bem interessantes, tá mais pra novela da Globo. Assim, eu não achei que era necessário dar tanta relevância para esse arco romântico neste contexto. A animação é muito boa, a essência dos personagens é a mesma da série original. A ambientação dos anos 90, a musicalização, tudo isso está super bem colocado, o que nos traz essa nostalgia e que nos deixa bastante felizes em linhas gerais. Agora, o roteiro, para mim, não é tão perfeito assim, porque eu sinto que algumas coisas foram resolvidas muito às pressas e que outras vão ser resolvidas também do mesmo jeito. Como você se inscrever no canal se ainda não se inscreveu. Aí não se esquece de ativar as notificações e deixar o seu like. Agora, o principal mistério que temos é quem é o vilão responsável por esse genocídio. A gente tem o Senhor Sinistro, o Bolivar Trask com seus sentinelas, que foram sim os causadores do massacre, e vimos brevemente o Apocalipse. E neste novo teaser que saiu depois do último episódio, a gente viu que parecem ser mais sentinelas chegando e a óbvia aparição do Capitão América. A gente já viu ele na série animada, no episódio Velhos Soldados, onde, na verdade, ele apareceu como um flashback do Logan, lembrando como eles lutaram juntos na Segunda Guerra Mundial. Então, para mim, sim, o Capitão América vai chegar para ajudar o amigo. Sempre até aqui considerando que não sabemos mais nada dos X-Men mais do que da série animada, minha teoria é que o Senhor Sinistro conseguiu recuperar de algum modo o molde mestre dos Sentinelas e foi quem ocasionou o genocídio. E também existe a chance do Cable conseguir reverter pelo menos parte desses acontecimentos. Que lembremos que quando ele encontra a mãe, ele vê o que está prestes a acontecer e diz não, de novo não. Isso indica que ele foi e voltou várias vezes. E também porque temos o Vigia. Eu acho que isso nos dá um indicador de que os acontecimentos podem mudar. Digamos que temos praticamente tudo em aberto. Eu só consigo imaginar em um futuro no MCU, sobretudo agora no filme Deadpool e Wolverine, a participação do Apocalipse e sua interação com os X-Men e os mutantes, principalmente com Cable, que, como eu disse nesse vídeo aqui, ele sim vai ser parte do filme. Também faz muito sentido a aparição do Senhor Sinistro no filme de Deadpool, porque eu tenho certeza que ali vamos ter mais de um vilão. O que você acha? Deixa aqui nos comentários. Agora, se você é dos que manjam um pouco mais da história dos X-Men, ou melhor dito, das histórias, porque sabemos que existem diferentes arcos narrativos que às vezes contam a mesma coisa de diferentes maneiras. E conseguimos ver que aqui em X-Men 97 o autor fez uma adaptação bastante livre, onde pegou diversas tramas e misturou muito tudo. Em alguns casos pode até funcionar.
Mas a minha preocupação é saber como é que eles vão resolver certas questões, porque eu acho que eles deram muita relevância a certas coisas que para mim não tinham tanta importância em escassos 10 episódios que vai ter essa primeira temporada da série. Quando aparece Genosha aqui em X-Men 97, o meu primeiro pensamento foi que eles iam aproveitar para nos apresentar a Cassandra Nova, que já foi confirmada como uma das vilãs do filme Deadpool e Wolverine, já que ela nunca apareceu na série animada nem na tela, apenas nos HQs. Mas do jeito que foi retratado, eu tenho minhas dúvidas se essa realmente é uma versão fiel de E de Extinção. Também fico na dúvida se realmente vão apresentar a Cassandra Nova, o que para mim seria uma enorme oportunidade desperdiçada. Mas por outro lado, a gente viu no novo teaser a Jean tendo uma luta no plano astral, que isso só pode acontecer se é contra outro mutante psíquico muito forte, o que é a Cassandra Nova. E de fato, nos quadrinhos, elas têm esse tipo de luta. Então, vamos ter que esperar para ver. Mas tem outro arco que poderiam estar misturando que encaixaria na história do filme. E que é que a Cassandra, na verdade, é um clone feminino do professor Charles Xavier, criado nada menos que pelo Apocalipse. E ela, nesse arco, não é malvada por si só. Ela é possuída por uma entidade, por um mutante psíquico muito poderoso chamado Shadow King. E quem liberta a Cassandra dessa possessão maligna não é nada menos que o Cable. E lembram que vimos um vilão, um demônio que pega a Tempestade em um dos episódios? Bom, esse é o Adversário. Ele é um vilão interdimensional que também pega a forma do Shadow King. Na verdade, eles são como a mesma pessoa. Porque talvez dessa forma, sem ter o Charles Xavier como objetivo do ódio da Cassandra, seja uma forma mais fácil de apresentá-la. Mas se realmente fosse que nessa versão o genocídio de Genosha não foi perpetrado por Cassandra e que mesmo assim eles vão tentar manter alguma coisa, pelo menos, do que já se viu nos quadrinhos, tem uma outra opção, que quem está curtindo o Magneto não vai gostar nada. Tem uma versão onde o Magneto lidera Genosha, só que na verdade é uma ditadura, pois ele tem presos os mutantes dissidentes. E nesse arco da história é o Magneto que ocasiona um massacre com um ataque de falsa bandeira com os sentinelas para justificar uma guerra entre mutantes e humanos. E aqui temos essa guerra que fala o Mancha Solar nesse novo teaser. Mas se a gente parar para pensar, em todas as aberturas a gente viu o Magneto no seu traje original de vilão enfrentando os X-Men com todos os seus mutantes dissidentes. Então, faz um pouco de sentido que ele volte a ser o vilão. E olha que essa história encaixa bastante com o suposto roteiro que vazou por aí do filme do Deadpool, onde até se viram fotos do ator em Genosha. Além da chance do Cable salvar o Magneto e o Gambit, nos quadrinhos a gente viu várias vezes o Gambit trabalhar para o Senhor Sinistro, pois este o salvou e o ajudou várias vezes, então ficava aquele tipo de dívida de parte do Gambit, então tinha que oferecer seus serviços e trabalhar para ele. E de fato nos quadrinhos o Gambit não estava em Genosha no momento do massacre, e ele morreu só em 2022. Então não sabemos, será que o Senhor Sinistro vai salvar o Gambit, ele vai começar a trabalhar para ele pelo despeito da vampira aqui nessa série? E ainda por cima, nessa história, que é o massacre mutante, o Senhor Sinistro praticamente massacra os Morlocks. E que a gente viu algo um pouco parecido nesse último episódio. Outra coisa que vamos ter só que esperar para ver o que acontece. Agora, seja lá qual for o rumo que essa história vai tomar, eu acho que vai ser algo bem importante, pois eu tenho certeza que o Capitão América vai chegar para ajudar o Logan. Até porque em uma história dos quadrinhos, onde a Cassandra quase ocasiona uma guerra entre mutantes e humanos, os Vingadores têm que ajudar os X-Men para poder reverter e conter essa situação. Então eu acho que aqui a gente vai ter mais uma ajuda. Não vamos ver, por enquanto, nada do estilo X-Men versus Vingadores. O que me deixa bem ansiosa é o tanto de possibilidades que a gente tem. E eu realmente quero ver como é que vão conseguir encaixar tudo para que fique bonitinho e faça sentido. Eu tenho certeza absoluta que os acontecimentos dessa série vão aparecer de algum modo nos próximos filmes do MCU.
e que a aparição do Vigia não foi apenas um cameo. Para mim, é a confirmação de que tudo está absolutamente interligado. Fica ligado no canal, tem vários vídeos que com certeza vão te interessar. E não esquece de me mostrar teu apoio deixando teu like, compartilhando e se inscrevendo no canal. Bom pessoal, por hoje é isso. Valeu pela companhia e até o próximo vídeo. Tchau!